Olá, voltando então ao nosso segundo bimestre, né? Nós estamos no segundo bimestre, vamos continuar com trigonometria e hoje é a aula 2. Lá na aula 1, vocês estudaram, nós estudamos, né? A trigonometria em um triângulo retângulo, que era aquele que tinha um ângulo de 90 graus. Hoje vai ser um triângulo qualquer, não é um triângulo que tem somente os 90 graus, ele tem outros tipos de ângulos. E nós vamos estudar hoje duas leis, a lei dos senos e a lei dos cossenos. Então, começando aqui com a lei dos senos. Eu tenho um triângulo, nesse triângulo aqui, a gente vai fazer alguns lembretes. Essas pontinhas se chamam vértices. Então, se eu tenho um triângulo, eu vou ter 3 vértices. Vértice é um ponto. Para nomear um ponto, para dar nome para um ponto, eu vou colocar uma letra maiúscula. Então, eu vou chamar esse aqui de vértice A, esse de vértice B e esse de vértice C. Letras maiúsculas para pontos, então para vértices também. Aqui dentro, no vértice A, eu tenho esse ângulo. Para nomear os ângulos, eu coloco nomes com letras gregas, alfa, beta, gama, delta, teta. Só que hoje eu vou colocar o ângulo, como esse aqui é o vértice A, eu vou chamar esse aqui de ângulo A e eu coloco um chapéuzinho nele para dizer que é ângulo. Essa também é uma forma de nomear o ângulo. Então, se esse é o vértice A, eu vou chamar esse aqui de ângulo A. Esse é o vértice B e eu vou nomear de ângulo B. Esse é o vértice C e eu vou nomear de ângulo C. Chapéuzinho no C. Então, vértice C, ângulo C. E aí nós temos também os lados. O lado, esses 3 lados aqui, para nomear uma reta, semi-reta ou segmento de reta, eu vou usar a letra minúscula. Então, do nosso alfabeto mesmo, do A ao Z, letras minúsculas. Como esse aqui eu chamei de vértice A, ângulo A, o lado oposto a ele eu vou chamar de lado Azinho, minúsculo, porque é um segmento de reta. Esse é o vértice B, ângulo B, então lá o ladinho oposto a ele, B. Esse é o C, ângulo C, o lado oposto a ele eu vou chamar de C. Vocês podem colocar aqui, na verdade, qualquer letra. Eu estou só explicando aqui para poder fazer o lembrete com vocês e também para poder explicar a fórmula. A fórmula é bem grandona, mas ela é bem simples de ser entendida. Aqui o que vocês precisam saber é que cada parte da fórmula ali, eu vou trabalhar com um segmento desse. Ponto, ângulo, lado. Todos eles no mesmo sentido. Ponto, o vértice, ângulo e lado. Na verdade, lá só tem o ângulo e o lado. Vértice, ângulo e o lado. Então, quando eu estiver fazendo um exercício, vocês vão entender quando eu explicar lá na lei do cosseno, qual é a diferença de uma fórmula para outra. Mas se eu estiver fazendo um exercício, e esse exercício me der 2 medidas de lados e 2 medidas de ângulos, eu vou trabalhar com essa fórmula daqui. O que diz essa fórmula? Ela me diz que o lado A é uma razão do seno do ângulo A. Então, se eu tiver essa medida, eu vou colocar o seno desse ângulo, que é igual ao lado B sobre o seno de B, lado B e seno de B, que é igual ao lado C sobre o seno de C, lado C sobre o seno de C. Até aqui foi explicado ali. E alguns exercícios vão colocar também o raio. O que vai ser esse raio? Porque isso aqui tudo também é igual a 2 vezes o raio. Vou fazer um lembrete com vocês aqui do lado, vou apagar já, mas só um lembrete. Circunferência. Dentro de uma circunferência, se eu pegar 3 pontos, eu formo um triângulo. Então, qualquer triângulo possui fora dele uma circunferência. Essa circunferência é chamada de circunferência circunscrita, ela está fora do triângulo. E o triângulo também vai ter uma circunferência que é dentro dele, é chamada de circunferência inscrita. Ela pega aqui em 3 pontos. Então, esse raio aqui, nós vamos trabalhar com essa circunferência de fora, que é a chamada circunscrita. Então, onde é que está essa circunferência? Aqui nesse desenho. A circunferência, passando aqui pelos 3 vértices, vértice A, B e C, ela vai ser mais ou menos isso aqui. Essa é a circunferência circunscrita. E se eu pegar do centro dessa circunferência alaranjada
o centro dela até qualquer ponto da borda dessa circunferência, não vou riscar todo ele não, para não ficar muito rabiscado, mas a distância do centro até qualquer ponto da borda é chamada de raio. Então, alguns exercícios vão passar para vocês também o valor do raio. Então, se você estiver fazendo um exercício com um triângulo qualquer e tiver um raio, o dobro do raio também vai ser igual a qualquer uma dessas partes ali. A fórmula é grandona, mas a verdade é que nós temos 4 partes e nós vamos usar sempre somente 2 em 2. Fazendo um exemplo aqui. Vou tirar o lembrete, tá? Quem quiser copiar o lembrete, vou colocar o nome para vocês. A circunferência de fora é chamada de circunscrita. Circunscrita. E a circunferênciazinha lá de dentro é chamada de inscrita. Então, circunferência fora, circunscrita. Circunferência dentro, inscrita. Aí, quem quiser copiar esse lembrete, pausa aí o videozinho agora, copia, que eu vou apagar, tá? E aí nós vamos resolver esse exemplo aqui. Então, qual é o valor de x? Eu tenho um triângulo qualquer. Qualquer quer dizer que ele não é retângulo. Para poder resolver esse exercício, eu vou analisar o seguinte. Aqui o que eu tenho? Se eu tiver 2 medidas de lados e 2 medidas de ângulos, eu trabalho com a lei do seno. E eu tenho 2 ângulos e 2 lados. E aí eu vou reparar se eles são opostos. Esse ângulo é oposto ao lado 6 e esse ângulo de 45 é oposto ao lado x. Então, tem como trabalhar com aquela fórmula. Como é que é essa fórmula? Um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Então, eu tenho o lado x e ele vai ser dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é o seno de 45 graus. Então, lado com o seno do oposto, que é igual ao outro lado, que é 6, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é o seno de 30 graus. Então, é esse lado com o seno do ângulo oposto a ele. E esse lado com o seno do ângulo oposto a ele. Então, 2 ângulos e 2 lados. Agora é só resolver isso daqui. Como é que eu resolvo? A única incógnita que eu tenho é o x, que é o que a gente precisa. Então, eu vou ter x sobre seno de 45 graus, que é ângulo notável. Lá na aula anterior tem seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ser 6 sobre o seno de 30 graus. Seno de 30 é 1 sobre 2. Aqui vocês vão fazer regrinha de 3, mas antes da regrinha de 3, eu já posso simplificar logo esse 2 com esse 2. Ó. Então, ficou x vezes 1. Lembrem que o nome desse símbolo é então, não é uma setinha qualquer. É então, x vezes 1 é x. E 6 vezes raiz de 2 é 6 raiz de 2. Se aqui tivesse dito que era centímetro, aqui seria centímetro. Se fosse quilômetro, aqui seria quilômetro. Como não colocaram nada, então é uma unidade de medida qualquer. O x vale 6 raiz de 2. Aí dei uma pausa no vídeo de vocês, para vocês copiarem, que eu volto explicando a lei dos cossenos. Voltamos então aqui com agora a lei dos cossenos. Eu apaguei o triângulo só para reforçar com vocês como ele funciona, né? Então, eu vou chamar esse aqui de vértice A, ângulo A, e o lado oposto a ele é o lado Azinho. Se esse for o vértice B, esse é o ângulo B, e o lado oposto a ele é o lado Bzinho. Vértice C, ângulo C, e o lado oposto a ele é o lado Czinho. Lembrando que essas letras aqui são só para explicar a fórmula. Na verdade, essas letras nem vão aparecer quando vocês fizerem o exercício. Ó. Aqui eu até coloquei A, B e C, mas elas nem precisam aparecer ali. Se não tiver nem o A, nem o B e nem o C, não alterem nada o exercício. Aqui é só para poder explicar a fórmula para vocês, tá? Então, A, B e C. Essa fórmula que vocês vão dizer, professora, é muito grande, mas ela é bem, não é nem simples, né, mas ela é compreensível. Como é que vai funcionar? Eu vou escolher um lado para trabalhar, o vértice aqui A. Então, começando pelo A, eu vou ter o seguinte. Lembra
Lembra lá da fórmula de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, né? Então aqui a gente vai começar da mesma forma. Eu escolhi o A para começar. Então A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que tem um complemento, não é a fórmula de Bhaskara, não é o teorema de Pitágoras, porque o teorema de Pitágoras é para triângulo retângulo. E esse é um triângulo qualquer, não é retângulo. Então, dando continuidade nessa fórmula, nós vamos continuar com 2 vezes esses dois valores que estão aqui, que são o B e o C, e vezes o cosseno do ângulo que eu comecei. Se eu comecei com o lado A, eu vou trabalhar com o cosseno do ângulo A. Certo? Isso aqui pode ser aplicado para todos os lados. É a mesma fórmula, na verdade só existe uma. Só que eu vou fazer a mesma fórmula com o B agora. Se eu começar pelo B, eu faço B ao quadrado, tirando B, quais são os outros lados? A e C. Então eu tenho A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes esses dois, que são o A e o C, vezes o cosseno de lá de quem eu comecei. Se eu comecei com o lado B, eu vou fazer o cosseno do ângulo B. E eu também posso fazer a mesma fórmula agora com o outro lado, que é o lado Czinho. Então, se eu tiver Czinho ao quadrado, tirando o lado C, me sobra quem? Lados A e B. Então, é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes esse, vezes o cosseno de quem? De quem eu comecei, que é o oposto lá do Czinho, que é o ângulo C. Então, nós temos 3 formas diferentes de pensar aqui na mesma fórmula, né? É só uma fórmula, tá? Não são 3 fórmulas, é só uma fórmula, ela é grandona, mas segue sempre o mesmo padrão. O lado que eu começo, eu trabalho com o cosseno daquele ângulo. Por isso é chamado de lei dos cossenos, porque aqui a gente trabalha com cosseno. Lá na lei dos senos, se vocês voltaram na cópia do caderno de vocês, todos eles são sobre o seno. A sobre seno A, B sobre seno B, C sobre seno C. Aqui é tudo cosseno, então por isso que é a lei dos cossenos. Então, aplicando essa fórmula grandona aqui em um exercício. Antes disso, né? Lá na lei dos senos, como é que vocês vão saber como diferenciar? Quando é que vai usar a lei do seno ou a lei do cosseno? Se no exercício você tiver 2 lados e 2 ângulos, você vai trabalhar com a lei dos senos. Nesse aqui você vai fazer um exercício que você tem 3 lados e um só ângulo. Então, 3 lados e um ângulo, eu vou trabalhar com a lei dos cossenos, porque não tem como aplicar outra fórmula, só essa daqui. Lá na lei do seno também. Se eu tiver 2 lados e 2 ângulos, eu não tenho como aplicar a lei dos cossenos, só a lei do seno. Então, 3 lados e um ângulo. Aí eu vou olhar o desenho que eu tenho. Qual o valor de x? Qual é esse valor de x aqui? Então, tem lá o vértice A, B, C, que não vão entrar aqui na conta, tá? Só foi nomeado aqui, eu vou deixar porque ele já estava no exercício, mas a gente não vai utilizar. Quais são as medidas que eu estou analisando aqui, ó? Eu tenho lado x, lado 3 e lado 4. Eu tenho 3 lados. E eu tenho um ângulo, que é o ângulo de 60 graus. Então, eu tenho 3 lados e tenho um ângulo. Ótimo. Então, como é que eu vou trabalhar com essa fórmula daqui? Sempre, vocês vão reparar o seguinte, o cosseno desse ângulo A, ele é oposto ao A. Então, é com esse lado que eu tenho que começar. Se eu tiver o cosseno de B, eu trabalho com o lado oposto a ele. Cosseno do C, eu trabalho com o lado oposto a ele. Então, eu sempre vou analisar onde é que está meu ângulo. Esse é o ângulo que eu tenho para trabalhar. Então, eu vou usar o lado que está oposto a ele para começar. Se esse é o ângulo, eu vou começar com o lado X. Então, vou aplicar a mesma fórmula começando ali pelo X. Eu vou ter x ao quadrado igual. Tirando o lado x, os outros lados são 3 e 4. 3 e 4 ao quadrado. Aí vem a fórmula menos 2 vezes esses dois lados, que são o 3 e o 4, vezes o cosseno do lado oposto aqui, que é o cosseno do que eu tenho. Que nesse caso é o cosseno de 60 graus. O difícil aqui só é montar a fórmula, agora é só fazer a continha. X ao quadrado igual 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16,
menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Cosseno de 60, se vocês voltarem lá na tabelinha dos ângulos notáveis da aula passada, cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Continuando a resolução, 9 mais 16 é 25. 24 vezes 1, 24, dividido por 2, 12. Aqui eu tenho 25 menos 12 é 13. Então, o x vai ser, para tirar o quadrado, eu passo para o outro lado uma raiz. X vale raiz quadrada de 13. Se tivesse como resolver, resolveria. Se tivesse medida aqui, centímetro, metro, quilômetro, eu colocaria aqui também. Mas como não tem, ele acaba aqui. Agora vocês dão uma pausazinha, copiem toda essa parte, que eu vou passar exercício para vocês. Voltando então com a parte agora dos exercícios. Bom, hoje estudamos triângulo qualquer, lei do seno, lei dos cossenos. E tem aqui os exercícios. Qual a distância em metros do ponto A até o ponto B, com esse desenho? E a questão 2, é uma questão da Unirio, né? Ela diz, os lados de um triângulo são 3, 4 e 6. O cosseno do maior ângulo vale. Vou fazer uma explicaçãozinha bem curtinha aqui para vocês, depois eu vou fazer um vídeo com a correção. Essa questão aqui, a primeira, é uma questão do Enem. Eu nem coloquei ela toda, porque as questões do Enem elas são bem grandonas, né? Vocês já repararam que eu tenho uma história grande. Qual é a história dessa questão aqui? A história dessa questão é a seguinte. Existe um rio e alguém quer saber, para construir uma ponte, por exemplo, qual é a distância aqui do ponto A até o ponto B. Bom, não tem como entrar nesse rio para poder fazer esse cálculo, né? Então, o que foi feito? Vai alguém lá e mediu aqui um ponto, colocou aqui um ponto C. Do ponto A até o ponto C, eu tenho como traçar uma reta. Do ponto A até o ponto C foi dito que tem 200 metros. Daqui do ponto A até o B, eles vão usar aquele equipamentozinho que vai olhar, eles vão marcar um ponto ali do outro lado, pode ser uma árvore, uma estaca, e eles querem saber qual é essa distância aqui, que é justamente, vou chamar aqui em cima de X, esse pontinho de cima. Essa distância X, que é justamente a distância que eles querem. Qual é a distância em metros? Bom, A, B e C. Se eu fechar aqui, eu tenho um triângulozinho. Triângulo com os vértices A, B e C. Não tem como a pessoa acessar ali o outro lado, mas sem acessar o outro lado do rio, só ela ficando desse lado aqui, ela tem como calcular essas medidas. Ela vem aqui no ponto C também e vai olhar lá dentro daquela maquininha para ver qual é a distância não, para marcar uma linha reta, né, do ponto C até o B. E aí ela determinou que aqui tem 30 graus e que aqui tem 105 graus. Tirando o rio riscado aqui, né, ficou esse desenho. Então, o que é para vocês calcularem aqui? É para calcular qual é a medida do A até o B. Eu vou chamar de X. Aqui nós vamos analisar o seguinte. Esse X é oposto ao 30. Esse 105 é oposto a esse lado que eu não tenho medida. E esse 200 metros é oposto a esse ângulo que eu também não tenho medida. Eu não tenho como calcular essa medida, porque para poder aplicar a lei do seno ou lei do cosseno, para a lei do cosseno eu precisaria de 3 lados e um ângulo. Aqui eu não tenho 3 lados, eu tenho um lado. Para aplicar a lei do cosseno eu preciso de 2 ângulos com 2 lados. Só que eu tenho que ter, aqui eu tenho 2 ângulos e eu tenho 2 lados. Um deles eu quero saber, né? Mas eu preciso saber lados opostos, lado e ângulo oposto. Então esse X é oposto ao 30 e esse 200 é oposto a esse. O 105 é oposto a esse daqui. Eu não tenho essa medida. Mas eu tenho como descobrir que ângulo é aquele lá. Lembram que em qualquer triângulo, se eu somar os ângulos internos, sempre vai dar 180 graus? Então, o primeiro passo, vocês vão descobrir quanto mede esse ângulo aqui. Eu não vou colocar aqui agora, que eu estou já explicando demais o exercício, né? Mas eu não vou colocar aqui agora, que eu vou voltar na outra aula com a correção, tá? Então, primeiro, vocês vão fazer esse, mais esse, tem que dar 180 graus. E aí, dando 180 graus, vocês vão descobrir qual o valor desse ângulo. Então, esse lado sobre o seno desse ângulo é igual a esse lado sobre o seno desse ângulo. Aí vocês vão resolver e
pela lei do seno, encontrar qual é a medida do x, que vai ser justamente a medida que a pessoa vai poder encontrar ali para saber o tamanho da ponte, por exemplo, que ela quer construir. E essa questão, eu não vou fazer o cálculo agora, tá? Depois eu faço um vídeo de correção. A questão 2 é uma questão da Unirio. Os lados de um triângulo são 3, 4 e 6. Não deram um triângulo. Você faz um triângulozinho qualquer aqui. 3, 4 e 6. Voltando aqui nessa explicação, antes de explicar de baixo. Esse ângulo é um ângulo de 105 graus. Ele é o maior ângulo aqui desse lado. Vocês vão descobrir que depois que esse outro ângulo mede 45. Na verdade, vou já explicar para poder falar para vocês. Então, um ângulo de 45 graus. Eu tenho um ângulo de 30, um de 45 e um de 105. O ângulo oposto, o ângulo é sempre oposto ao maior lado. Então, se esse é o ângulo de 105, esse é o maior lado. Se esse é o ângulo de 45 e esse é o de 30, 30 é o menor. Então, x esse é o menor lado. Se esse é o 45, ângulo médio, esse é o lado médio. Então, aqui foi dito que eu tenho lados 3, 4 e 6. E eles querem, por que eu estou explicando isso? Porque eles querem o cosseno do maior ângulo. Como é que eu vou saber qual é o maior ângulo se eles não deram maior ângulo, menor ângulo? O maior ângulo está onde ali? O maior ângulo é sempre oposto ao maior lado. Então, se esse é o lado maior, o maior ângulo está ali. É oposto ao maior lado. Então, aqui, eles querem o cosseno desse ângulo. Então, o nome para esse ângulo aqui pode ser o ângulo A, por exemplo. E aí, nosso objetivo aqui é encontrar qual é o cosseno desse ângulo A. Então, com um ângulo e 3 lados, vocês vão aplicar a lei do cosseno. Tá bem? Pausazinha para vocês copiarem aqui essa parte. E aí, resolvam esse exercício. Resolvam o exercício e depois me mandem foto do caderno de vocês, tá bem? Até a próxima aula.